Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, a gente pode assistir a esse programa em qualquer momento e de qualquer lugar, não é mesmo? Mas hoje o assunto não vai ser o tempo e nem onde nós estamos, vai ser o poder da gratidão. Muitas vezes a gente está navegando na internet e tem alguém falando sobre a gratidão, da importância de sermos gratos, gratas. Será que isso realmente muda alguma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia? Vou conversar aqui com a Sandrine Bilardi e com a Cat Soares sobre isso. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Bem-vindas. Afinal de contas, sermos gratos, gratas, muda alguma coisa de verdade no nosso dia a dia? Eu acho que sim, totalmente. Mas temos que ser grato de verdade, porque não adianta falar um obrigado, eu estou grato, mas de boca para fora. Eu acho que é isso a diferença que as pessoas não entendem. Ah, mas eu sou grato, mas é grato realmente, profundamente? Então, acho que o primeiro passo é saber será que realmente eu sou grata? E eu sou grata por quê? Então, a gente precisa perceber as pequenas coisas que a gente pode ser grata, né? Morar debaixo de um teto, ter comida, poder dormir numa cama, essas coisas naturais que tem algumas pessoas não têm, então ter essa gratidão. E depois tem as gratidões, vamos dizer, outras diferenciadas para cada um. Ter uma profissão, ter uma família, enfim, várias outras coisas, saúde, mas eu acho que o primeiro ponto é ser grato de verdade e muda realmente a diferença. E eu, pegando o seu gancho sobre o ser grato de verdade, né? É você agradecer antes mesmo de receber. Uhum. Então, quando você faz esse exercício de agradecer simplesmente porque você acordou, porque você está vivo, são essas pequenas Uhum. coisas que vão fazer com que você tenha uma conexão verdadeira. E isso sim muda tudo. Não é de ser gratidão, ou sou grato, ou obrigado por algo que já aconteceu. Isso já tem uma ação, já tem uma outra intenção. É a ação desinteressada, sabe? A gratidão desinteressada. Você ali parar e olhar e fazer a sua conexão sem ter recebido nada, apenas por ter a oportunidade de ter mais um dia na sua Estar vida. vivo, né? A Sim. maior gratidão é E aí isso. você começa fazendo pequenos agradecimentos e logo esse exercício ele vai transformar você já vai fazer com que você tenha motivos maiores para ir agradecendo. É interessante isso, né? Algumas pessoas até têm o caderno da gratidão ou a latinha da gratidão em que ela escreve, né, diariamente alguma coisa pela qual ela é grata, alguma coisa que já tenha acontecido ou como você disse, que ainda não aconteceu, mas ela já agradece porque ela sabe que vai acontecer ou ela espera que aconteça, né? Algumas pessoas conseguem fazer esse exercício de diariamente escrever pelo que é grato. Outras pessoas já têm mais dificuldade, nem gosto muito dessa palavra, mas é mais um desafio, né? Uhum. Ou porque, eu vou escrever daqui a pouco e aí daqui a pouco não chega, né? E aí vem o outro dia e ela não escreveu. Uhum. Confesso que passei por isso também, né? Ganhei uma latinha que era com esse objetivo: escrever todos os dias uma coisa, apenas uma coisa, pela qual você era grato, e aí lá no dia 31 de dezembro abrir e arrumar, né, organizar e tirando essas gratidões e para você fazer um raio-x Artista. do seu ano, Uhum. né? Isso é tão interessante, pode ser desafiador, mas ao mesmo tempo, quando você consegue vencer, né? Ainda que você não escreva todo dia, de repente, eu não vou fazer um por dia, mas eu vou fazer um por semana, Uhum. também tá bacana, né? Sim, já é o início de Já um é o início. exercício, né? Eu acredito que tire a pessoa do reclamar,
Que reclamar vem do verbo clamar, né? Como se você clamasse por mais coisas não boas. E o é o repetir, Ah, repetir né? também. Então eu Ainda tem isso. repito Claro. aquela sentença, aquele pedido, né? Isso. E aí, se eu estou pedindo que aconteça novamente, vai acontecer novamente. Exatamente. Aí eu acho que fazendo esse exercício, né, mesmo que seja por coisas que já aconteceram, você vai chegar em um momento em que você vai conseguir agradecer até por aquilo que ainda não aconteceu. Ou até pelos desafios, né? Sim. Porque quando a gente entende que nada na nossa vida é por acaso, e a gente consegue aceitar e receber, que foi um tema de um outro encontro nosso, né? E receber tudo o que acontece na nossa vida, a gente consegue entender que aquele desafio era necessário e que ele trouxe algum aprendizado. Às vezes o desafio é maior e aí ele traz mais dor, né? Outras vezes, e dependendo muito da maneira como encaramos, a dor é menor e a gente resolve aquela questão com mais facilidade porque a gente não fez crescer o problema, a gente olhou para a solução e aí foi mais tranquilo, né, Sim. de resolver. E depois do turbilhão, a pessoa pode ser grata pelo evento, experiência, mesmo se foi doloroso, mas pelo menos ela está enxergando o que ela ganhou com isso, né? Exatamente, porque a gente sempre ganha, né? Vai Sempre ganhamos, a olhando, gente nunca tirando a perde. lição, né? Vai olhando para a solução, tirando o foco do problema, porque quando você olha só o problema, você fomenta ele, né? Faz com que Sim. ele aumente. Então você, a partir do momento que você aprende a agradecer, você vai tirando o foco ali do problema e vai levando o seu olhar para um olhar do que eu posso aprender com isso, o que isso veio me trazer, o que eu estou aprendendo. E aí você vai passando pela situação com de uma forma um pouco mais suave, mesmo que seja doloroso. São as perguntas, né? Essas perguntas aí, né? O que faz com que eu esteja passando por essa situação? O que eu fiz? E aí não com culpa, né? O que eu fiz para merecer isso, como se fosse um castigo, Sim, Sim. né? Mas assim, o que eu fiz de fato para que eu chegasse nessa circunstância? Porque a gente nunca recebe alguma coisa que não tenha um objetivo de ensinar algo pra gente, né? E aí, tô aqui lembrando das imersões e dos cursos que a gente faz, que a gente, alguém sempre nos diz, né? O problema vem e ele vem repetidas vezes até que você consiga solucionar. E até que você consiga olhar para ele e entendê-lo e sim, de fato, resolvê-lo. Ou seja, um problema, uma questão, ela nunca vem para ser um castigo para você, mas sim para ser uma aprendizagem para você. E aí, ainda que seja doloroso, muitas vezes, se você olha com o foco na solução, você consegue resolver e ele não vai voltar. Sim. Vem outros, vem outras outros questões, desafios. né? Mas não aquelas. Por quê? Porque você já aprendeu. E quando a gente aprende, bom, pelo menos a gente espera que quando as pessoas aprendem alguma coisa, elas agradeçam por aquela aprendizagem, né? Exatamente. Porque a partir dali ela vai seguir um novo caminho e não vai repetir as mesmas questões. Ela vai ter outras, mas não as mesmas. E quando a gente consegue ser grato pelo nosso passado, pelas pessoas que a gente conviveu, a gente consegue virar realmente a página, viver o presente sem mágoa, sem ressentimento, sem julgamento, sem crítica, e realmente a gente pode ter um novo começo. Se a pessoa não tem essa gratidão, esse reconhecimento de lá de trás, não vai para frente, carrega isso junto com ela para o futuro. Então é importante isso, realmente, olhar para o passado, olhar para as pessoas que passaram na nossa vida, agradecer esse momento junto, por exemplo, essas experiências junto, independente se foi boa ou ruim, e assim a gente pode recomeçar, olhar diferente e ter um futuro bem mais leve. E tem uma outra coisa, né? Porque nós, normalmente,
esperamos chegar na vida adulta para começar a, quando olhamos, né? Para começar a olhar para isso. E quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com as crianças, né? Seja lá na escola, no ensino regular, ensinando, por exemplo, a lidar com as emoções, ensinando a olhar para situações e encará-las sem medo, né? Entendendo que as situações, quaisquer que sejam, elas vão chegar, mas que se a gente olhar para elas e não tentar fugir delas ou esconder, elas vão fazer bem para a gente, né? Como é importante a gente fazer essa educação emocional, porque não deixa de ser, Sim, né? sim. Essa educação emocional, essa educação em que a gente ensina a olhar para a questão sem medo dela, sem críticas a ela e aceitando, né? Desde criança, isso faz com que as crianças encarem diferente e sejam mais felizes já desde pequenas com relação ao enfrentamento das situações do E cotidiano. ajudando elas a ser gratas porque ela tem e parar de comparar com o amiguinho. Ah, a amiguinha ganhou isso de aniversário, eu não ganhei isso. Enfim, é uma educação emocional importante, né? E a criança, ela tem essa pureza. Você vê que existem crianças que têm aquele desejo de entregar a maçã ao professor. É uma forma de agradecimento, Sim. sabe? Assim, e aquilo vem de dentro, não é uma coisa pensada, intencional. E é essa gratidão que é a mais importante, que é a que faz conexão. Que é esse motivo de agradecimento e de olhar para outra pessoa com um olhar de admiração e querer, tem a intenção de receber Receber algo em retorno, troca, né? É né? como o abraço, Essa né? pureza. É como o abraço. Você estava falando aqui, estava lembrando das cenas, né, de quando eu dava aula, que a gente fazia com as crianças atividades assim, de afeto. Porque parece que abraçar para os adultos é proibido, é vergonhoso, né? Eu não sei o que passa na cabeça dos adultos, de verdade, assim, porque quando somos crianças, a gente faz amizade tão facilmente. Um segundo. Um segundo, a gente já é amigo desde do berço, não é? É É verdade. quando uma criança vê outra criança chorando, e ela tem essa questão do afeto muito nela, né? Ela Muito quer acolher. latente. Ela vai lá, ela abraça, ela passa a mão no rosto, ela pergunta lá do jeitinho dela se ela pode ajudar de alguma maneira, o que está acontecendo, né? E só esse gesto muda tudo. E aí a outra criança muda, é grata e retribui o abraço, né? Ou seja lá o que for, um carinho. E aí a gente vai crescendo e muitas vezes nos tornamos ogros e ogras, né? Vai criando uma armadura, Uma né? armadura. Pois é, e aí a gente, onde fica a gratidão, onde fica o cuidado, o autocuidado e o cuidado com o outro, parece que essas coisas, né, evaporam. É muito... Precisa estar vigilante, né? O tempo inteiro. Você falando, tem um exercício que eu faço com algumas clientes, alunos também, sobre a gratidão, para elas perceberem onde que elas estão colocando a gratidão e onde que elas não estão colocando a gratidão. Então, eu falo assim, colocam 10 coisas que vocês são gratas assim, instantaneamente. Então, elas vão colocando, e aí a gente vai colocando um pouco como a roda da vida. Em que áreas essas gratidão? Então, é na saúde, é na família, no amor, no dinheiro. E que área que elas não olharem, elas não estão gratas. E aí elas percebem, nossa, eu não coloquei gratidão para a minha família, por exemplo. Aí ela vai se percebendo, nossa, então realmente eu preciso colocar mais gratidão com a minha família. É um exercício muito simples de fazer, mas assim percebe onde que eu não estou grata. Bacana, É né? legal. É legal, Legal. muito bom. Bom. Porque olhando de fora, se percebe onde está faltando. Onde que está faltando? Onde que eu não estou olhando? Onde que eu não estou grata? E faz assim, instantaneamente, né? Não Sim. refletir, senão a gente vai colocar todas as áreas, né? É, Mas quando elas não sabem, colocam assim. se faz uma chuva de ideias, E né? aí, E é o o que 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 vem. falta? O que que eu não estou grata? É bem legal de fazer.
Ó, interessante, legal, bem bem interessante. legal. É legal esse exercício também quando eu faço também com elas, com eles, é, quando eu peço para falar deles mesmos, Uhum. né? Quem você é? Mas não dizer, porque quando a gente fala sobre nós, Sim. normalmente, né? Se eu Bom. pergunto para a Cat, quem é a Cat? A Cat vai falar que é a mãe, a professora de yoga, sei lá, né? A gente normalmente vai falar de coisas relacionadas à nossa profissão, Nossos papéis, né? nossos Isso. papéis, essas identidades, né? Cada hora do dia a gente vai vestindo uma. Agora, falar das qualidades, a gente não fala. Uhum. E aí a gente também não é grata ou grato por quem somos, Uhum. Sim. É verdade. A gente esquece de se colocar também Uhum. nessa roda viva aí. A gente normalmente é grato pelo bem material, Uhum. mas a gente não é grato por acordar, por ser inteligente, por Por ter um exemplo, corpo incrível que nos dá a oportunidade de viver neste plano, né? né? Você precisa agradecer ao seu corpo, à sua mente, né? Ao dia, ao acordar, tudo isso faz parte de você ser grata de verdade, né? Primeiro a você e depois aí vem sim os bens materiais, a família e tudo mais. Mas primeiro você precisa ser grata a você. E reconhecer os dons e talentos que cada um tem. Todo mundo tem dons e talentos individuais. E Sim, reconhecer isso e ser grato por isso, né? sim. Interessante. E todo mundo tem luz e sombra, Sim. né? Até assisti um filme essa semana, um documentário sobre as nossas sombras e quanto elas são importantes, gente. Arrasador o, o negócio lá. Deixa a dica. Ai, eu preciso lembrar o nome, mas eu acho que é O Poder da Sombra, algo assim. Todo nossos lado negativo não está aqui à toa, né? Então, ou a gente utiliza eles para a gente crescer, aprender, ou eles nos derruba, né? Nosso Então, favor, né? exatamente. Então, eu vou utilizar, por exemplo, eu sou preguiçosa, então eu vou fazer de tudo para ter a ajuda da pessoa para fazer alguma coisa que eu tenho mais preguiça. É utilizar, é reconhecer esse defeito, né? Entre aspas, para poder realmente utilizá-lo de outra maneira e não nos deixar esmagar pelo esse defeito, né? Então, é realmente importante olhar para nossas sombras. O Efeito Sombra é o Efeito nome do Sombra. filme. E faz todo o sentido. A sombra, ela é a nossa educadora, Uhum. né? Então, é o nosso lado obscuro que a gente quer tanto esconder, mas que na verdade todo mundo tem, Sim. né? E a sombra. Não, as sombras estão aí para nos ensinar alguma coisa, né? E, gente, é fantástico o filme. Se eu fosse vocês, eu veria logo 1 hora e pouquinho só. Ele é estilo documentário, então tem vários pesquisadores que vão falando sobre a sombra, sobre quem ela é e o que ela faz, e que também temos que ser gratos a ela. Aliás, foi assistindo esse filme que eu pensei nesse tema hoje, porque, gente, faz muito sentido você pensar na sombra como uma professora, Uhum. né? E ser grata a ela, porque afinal de contas, muitas vezes ela que nos move também. E se tentarmos esconder, ela pode causar danos colaterais graves, né? Exatamente. Porque ela nos leva a explodir, porque você vai acumulando, né? Exatamente. Então, realmente é nosso professor e, ao mesmo tempo, a gente tem que transformar no nosso aliado. Sim. Então, imagina na escola quando a gente não gostava de um professor. Se a gente continuava a não gostar do professor, as notas iam cair, a gente não gostava da aula, enfim, é a ladeira abaixo, né?
Mas se eu não gosto bem do professor, mas eu vou me esforçar a fazer um aliado, a fingir me interessar na aula, e aí começa a fingir e depois talvez você vai até gostar da matéria. Mas a gente tem que utilizar essa inteligência emocional para que esse professor se torne aliado e não aquele castrador e nos prejudicar, né? Seria um seja até se tornar. Seria isso? Sim, Então você vai trabalhando essa sombra a seu favor, seja lá O que né, for. o que for, né? Porque, por exemplo, eu sou muito tímida, então eu a partir do momento em que eu me disponho a estar aqui, eu venho trabalhando essa sombra, né? Sim. Porque é uma forma de me colocar no mundo, de colocar a minha palavra, né? E falando e soltando. Então, eu estou trabalhando, você vai trabalhando isso, e eu não tinha essa ideia de que isso poderia, de alguma forma, trazer alguma consequência, mas eu estou sempre disposta ao desafio. É isso que é ótimo, É né? isso, é isso. E a gente tem muito, eu, né, tenho muitos medos. Quando eu vou identificando essas sombras, que são os medos, eu também vou atuando neles e vou agradecendo pela oportunidade de passar por eles, né, e de aprender com eles. Eu tenho medo de altura. Então, eu, toda vez que tenho a oportunidade de me desafiar, me sentindo segura, eu vou, né? Tem coisas que ainda não dou conta. E tá tudo bem, né? Antes eu não andava no shopping perto daquele vão que tem, né, no meio. Eu, se pudesse entrar de uma loja para outra, por dentro da loja, eu faria, né? Hoje eu não, eu já enfrento esse medo, eu já vou ali, ando em elevador panorâmico, né? Legal. Quando estou em um apartamento num andar alto, vou até a varanda ou até a janela e respiro fundo. Sim, porque você vai né? trabalhando ali, estou segura, Exatamente. né? E sou grata por essas oportunidades de vencer esse Sim, medo. são pequenas vitórias São importantes. pequenas vitórias. Super importante. E fico super feliz, fico feliz pra caramba por Eu conseguir, também. né? Porque senão não vale, né? O nosso dia parece que passa e não faz muito sentido, né? E dar valor para o nosso dia, né? Essas pequenas conquistas que são grandes dão valor ao nosso dia. Exatamente. E aí você vai agradecendo essas pequenas vitórias e logo você terá grandes vitórias para agradecer. Acho que o exercício é bem esse mesmo. Assim. E você falando isso, na verdade, existe pequenas ou grandes vitórias? São vitórias, né? Porque São pequeno Tem razão, é relativo, né? É muito relativo. Então é vitória. Acho Porque o que é isso, pequeno né? para mim pode ser um super esforço para você, né? Exatamente. Então é tem vitória, razão, não é. é? Eu tava Isso. pensando, falei, mas o que é pequeno e o que é grande, né? É que a gente acha que grande é algo que faz um boom, né? É. E Mas, na pequeno verdade, é algo que é um desafio, mas é um desafio. Mas na verdade Não são faz boom. É que, na verdade, o mais importante é você dar o primeiro passo em direção a vencer esse medo ou a... É assim que a gente pode ser grato, né? Porque senão a gente nunca vai ser grato de verdade, esperando o bom lá. Não. Eu acho que talvez o boom seja o primeiro passo, porque é o mais desafiador, Sim. né? O primeiro passo Tem é o mais razão. difícil E de dar. dar valor a esse primeiro passo, né? É isso aí. Gente, acabamos. Passa tão rápido, Passa né? Passa muito rápido. E você aí em casa é grato, grata? Conta pra gente as coisas pelas quais você tem gratidão. Para você pode parecer ser pequeno, como a gente falava aqui, mas na verdade, cada passo que a gente dá, cada coisa que a gente agradece é fundamental para que a gente tenha um dia melhor, para que a sociedade inteira tenha dias melhores também, porque a nossa gratidão entusiasma e faz um grande efeito em todas as pessoas, nas que estão perto e nas que estão longe, porque quando a gente é grato, grata, a gente é mais feliz. E a felicidade, né, meninas, Sim. contagia todo mundo. Exato. Então é isso.
Beijos e até o próximo encontro.